Olá pessoal, tudo bem? Nós iniciamos na aula anterior o estudo sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E com essas razões trigonométricas nós podemos resolver situações como estas. Nesse triângulo retângulo eu tenho um ângulo medindo 28 graus, eu tenho a hipotenusa medindo 17, lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ele sempre aponta para a hipotenusa. E eu tenho um cateto x. X aqui é uma incógnita, ou seja, não sabemos o seu valor e vamos descobrir. Como que nós podemos fazer isso? Usando as razões trigonométricas. Mas a pergunta que eu faço é, nessa situação, nós usaremos quais daquelas três razões estudadas na aula anterior? Seno, cosseno ou tangente? Então vocês agora vão aprender como identificar qual delas usar em cada caso. Vamos ver aqui, ó. O segredo é você analisar os dois lados que você tem. Eu tenho o lado 17 e o lado x. Esse lado eu não vou usar porque não tem nada escrito. Vou trabalhar com esses dois. 17, desculpa. 17 é o que mesmo? 17 é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Olha ele apontando lá para a hipotenusa. E x é um cateto. Só que você precisa saber se ele é um cateto oposto ou adjacente. Porque se ele for oposto, você vai usar o seno. Se ele for um cateto adjacente, você usa o cosseno. Lembra lá das razões estudadas? Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, x é um cateto oposto ou adjacente? Para isso, a referência é o ângulo. Olha só, esse x, que representa esse lado aqui, ele está no lado oposto ou está do lado do ângulo? Ele está do lado. Então, ele é um cateto adjacente. Se o x estivesse aqui, de frente com o ângulo, aí seria o cateto oposto, tá? Então, se ele é cateto adjacente, nós vamos usar o cosseno. Então, você vai fazer o seguinte, né? O ângulo aqui é 28 graus, então você escreve o cosseno de 28 graus é igual. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente, que é x, e a hipotenusa, que é 17, ok? Agora, para darmos continuidade, nós precisamos saber qual o valor do cosseno de 28 graus. E isso só é possível analisando a tabela das razões trigonométricas. Eu vou pegar o livro aqui, que é o mesmo que vocês usam, tá? E vocês podem encontrá-la, essa tabela, na página 200 do livro, ok? Tá aqui, ó, página 200, aqui. Então, nesse caso, nós precisamos, vamos ver aqui, do cosseno de 28 graus aqui, ó, cosseno de 28 graus. Como é que você encontra lá no livro? Vamos ver aqui, olha só. Aqui nós temos o ângulo de 1 grau, vamos descendo até o 28. 28 graus, ok. Aqui no ângulo de 28 graus, eu tenho primeiro seno, depois eu tenho cosseno e tangente. Veja que a sequência é essa, ó. Seno, cosseno, tangente. Então, voltando aqui, 28 graus, o cosseno vai ser o segundo. Então, cosseno de 28 graus é 0,8829. Vamos voltar lá. 0,829. Só que você não vai usar todo esse valor. Você vai arredondar. Por exemplo, se o valor é 0,8829, eu recomendo você usar as duas primeiras casas decimais, tá? Então você vai usar só essas duas primeiras. Há casos que esse número aumenta. Se aqui fosse maior que 5, esse número que vai ser dispensado aqui, o primeiro, não é esse que você conta, é esse aqui, ó. Esse número que vai ser dispensado
Se ele for maior que 5, aí aqui ficaria 89, aumentaria uma unidade. Como ele é menor que 5, aí permanece o mesmo número. Então vai ficar 0,88, ok? Então, cosseno de 28 graus vai ser 0,88, que é igual, aí repete aqui, a x sobre 17, ok? Agora, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado aqui, esse com esse com esse. Aí você vai dizer, mas aqui embaixo não tem nada. Se não tem, é 1, tá? Quando não tem denominador, é 1. Vamos lá então, multiplicando cruzado. Multiplica primeiro a letra ou o número? Primeiro a letra. Aqui nós vamos... quando a gente multiplica cruzado, nós estamos aplicando a propriedade fundamental das proporções, que vocês já estudaram no ano anterior, trabalhando com regra de 3, tá? Vamos lá, multiplica a primeira letra. 1 vezes x vai dar x. Então, vou colocar aqui x igual. Agora eu faço 17 vezes 0,88. Vou fazer o cálculo aqui do lado. 0,88 vezes 17. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 8, 56 e 5, 61. Coloca 1, vai 6. 7 vezes 0, 0, sobrou 6. Agora, eu multiplico 1 aqui, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. Vamos somar? Aqui vai dar 6, 9, 8, 6, 14. Coloca 4, vai 1. 1 mais 0, 1. E não esqueça a vírgula. Quando você multiplicou, tinha casa decimal, no número de baixo não, pois ele não tem vírgula, mas no de cima sim, ó. Após a vírgula tem duas casas. Então no resultado deverá ter também duas casas. Então você conta dois números, 1, 2 e coloca a vírgula. Então o resultado aqui vai ser 14,96, ok? Então esse vai ser o valor do x, 14,96. E esse é o resultado, ok? Já descobrimos o valor do x aqui. 14,96 vai dar aproximadamente 15, arredondando, né? Então, se eu for arredondar, x vai ser igual a 15, ok? Bom, esse foi um exemplo que nós vimos. Agora, nós usamos o cosseno, você viu, né? Mas cada caso é um caso. Vamos a esse outro exemplo, para que vocês possam pegar mais prática, certo? E nesse caso aqui, vocês vão me ajudar a identificar se nós vamos usar o seno, cosseno ou tangente. Vamos lá. Como eu falei, para saber qual das três razões usar, analise os lados que você tem, que é o x e o 120. Esse aqui eu não tenho. E aqui seria a hipotenusa, ó. O ângulo reto está apontando para cá. Não tem hipotenusa. Eu tenho os dois catetos. O cateto oposto, lembrando, o cateto oposto é porque ele está de frente com o ângulo. Ó. O ângulo, a abertura dele está virada para cá. Eu tenho um cateto adjacente. Cateto adjacente é quando está do lado do ângulo. Tá? Eu pergunto, qual é das três razões que nós usamos cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, tá certo? Tangente é a única das três razões estudadas aqui que não usa a hipotenusa. Então, vou colocar aqui tangente de 40 graus, né? Tangente de 40 graus. A tangente, pessoal, é a razão entre o cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é 120, tá? Agora nós vamos descobrir o valor do x. Só que para nós descobrirmos o valor do x, temos que saber quanto mede a tangente de 40 graus, antes de fazer aquela multiplicação cruzada. E a tangente de 40 graus, nós temos que procurar novamente lá na tabela das razões trigonométricas. Vou pegar o livro aqui, tá? Para procurar com vocês a tangente de 40 graus. Olha só, veja que os ângulos de cá, eles são maiores. 40 graus
vai estar por aqui, ó. Vamos ver. Ok, ó. 40 graus. Lembrando que o primeiro é o seno, lá no início do livro está marcando lá, que é o seno. O segundo é o cosseno e o terceiro é a tangente. Então, a tangente de 40 graus é 0,8391. Vamos colocar lá então, certo? Vamos ver aqui, voltando. A tangente lá de 40 graus que nós vimos é 0,8391, certo? 0,8391. Nesse caso, como eu falei, nós vamos pegar as duas primeiras casas decimais, certo? As duas primeiras, para não ficar muito grande o número. Aí nós vamos arredondar. Eu pergunto, vai ficar 83 ou 84? Lembra que eu falei lá do critério de arredondamento? O número que está junto dele é maior ou menor que 5? É maior. Se é maior, você vai aumentar um número. Quando é menor, aí permanece, repete o mesmo. Então, nesse caso, eu vou aumentar, vai ficar 0,84, ok? Então, vamos para cá. Então, a tangente de 40 graus vai ser 0,84, que é igual a x sobre 120. Agora que nós já temos o valor da tangente de 40 graus, você já pode encontrar o x como mesmo multiplicando cruzado. Lembrando que o número de baixo, quando não tem, é 1. Então, multiplica esse com esse com esse, ok? Pois nós temos uma igualdade de duas frações, ou razões, né? De duas razões, melhor dizendo. E a igualdade de razões forma uma proporção. E na proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por isso que nós multiplicamos cruzado. Multiplica primeiro o número ou a letra? A letra, né? 1 vezes x, x. Agora nós vamos fazer 120 vezes 0,84. 120 vezes 0,84. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Coloca 6, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Ok. O 0 não precisa multiplicar, não. Aí você vai somar aqui agora, certo? 0, 8, 4 mais 6, 10. Coloca 0, vai 1. 1 mais 9, 10. Ok. Falta a vírgula, né? Quantas casas decimais tem? Em cima tem casa decimal? Não, né? Porque o número não tem vírgula. E o de baixo? O de baixo tem, ó, 0,84, duas casas decimais. Então, na hora que você multiplica, tem que contar quantas casas decimais tem e colocar aqui, 1, 2, ok? Ok, então vai dar 100,80. Vai ser o valor do x aqui, ó. X é igual a 100,80. Arredondando, x vai ser igual a 100, tá? Que é o valor do x aqui, ó. Esse lado me deu 120, esse vai ser aproximadamente 100, ok? Então é isso, gente. Vocês entenderam? Como falei, cada caso é um caso. No primeiro exemplo, nós usamos o cosseno, no segundo, agora usamos tangente. E para concluirmos, eu vou colocar um probleminha, tá? Porque vocês também, nas atividades que eu propus para vocês, têm alguns problemas para resolver. Olha só, eu tenho uma escada aqui, encostada nesse pilar, e ela tem que estar numa abertura de 40 graus da parede, de forma que ela não escorregue aqui na base, tá? Se abrir mais que isso, ela vai escorregar. Então, 40 graus. Essa escada ela mede 3 metros de comprimento aqui, ó. 3 metros de comprimento. A pergunta é, a que distância a base
ou o pé da escada está da parede? A que distância? Se a pergunta é essa, então nós vamos descobrir o valor do x. O x vai estar onde aqui? É outra coisa importante, viu? Nos problemas que vocês vão resolver, o x é você que vai colocar, nem sempre ele aparece lá no problema. O x aqui vai ser esse lado, aqui, ou vai ser esse de baixo? Depende da pergunta. Se a pergunta fosse qual a altura que a escada está em relação ao piso, aí o x iria aqui, se fosse a altura. Mas a pergunta é qual a distância que o pé da escada está da parede. Então a distância é daqui para cá. Então o x vai ser aqui, tá bom? Então analise isso quando forem resolver os problemas. A pergunta. Agora vamos ver. Primeira coisa para resolver é você analisar se você vai usar o seno, cosseno ou tangente. Para isso, como falei antes, você analisa os dois lados que você tem. Ó, aqui eu tenho o x, eu tenho 3. O lado de cá não tem nada, esse lado, né? Então, onde é que está a hipotenusa? Para você saber onde está a hipotenusa, você tem que saber onde está o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que forma um L. Aqui, ó, um L. Ó. Então, o ângulo reto está aqui. Nem sempre ele aparece, mas você vai visualizar. Veja que aqui é um ângulo fechado. E aqui também, né? O ângulo reto está aqui. Então, aqui é a hipotenusa, para onde o ângulo reto está apontando. Tá? E esse x, ele é um cateto oposto ou adjacente? Aí você deve estar, de repente, se perguntando, professor, como é que eu vou saber se ele é cateto oposto ou adjacente? A referência é o ângulo, tá? Para você saber se ele é o cateto oposto ou adjacente, o ângulo que está dentro do triângulo é que vai dar a dica. Ó, esse x, esse cateto, ele está do lado ou está de frente o ângulo? Ele está de frente, ó. A abertura do ângulo está virada para ele. Então, ele é um cateto oposto. Então, se eu tenho um cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. Por quê? Porque o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, você vai fazer seno de 40 graus, né? Sempre o ângulo que está ali, ó. Seno é a razão entre o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 3. Vamos descobrir então a distância que o pé da escada está do pilar. Só que para isso temos que olhar, saber o valor do seno de 40 graus. Aí novamente vamos usar a tabela das razões trigonométricas. O seno de 40 graus. Vamos aqui no ângulo de 40. Olha aqui, 40 graus. Como é o seno, é o primeiro. Está aqui, ó. 0,6428. Vamos voltar aqui. Deixa eu trazer para cá. Aqui. Opa. Então lá a medida é 0, opa, eu esqueci, deixa eu olhar novamente aqui. No livro 6.428. 6.428, no caso décimos de milésimos, né? Beleza, aí você já sabe que nós pegamos as duas primeiras casas decimais. Nesse caso, usando o critério do arredondamento, permanece 64 ou aumenta para 65? Como já falei, depende desse número. Como ele é menor que 5, então permanece esse aqui, tá? Se fosse maior que 5, iria aumentar, iria para 65. Então, seno de 40 graus, nós vamos arredondar, vai ficar 0,64, que é igual a x sobre 3. Já temos então a medida do seno de 40, então já pode multiplicar cruzado. Você já sabe que aqui embaixo vale 1. E multiplicamos 1 vezes x, x. 3 vezes 0,64. Vamos ver quanto que dá. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19, vai 1. 3 vezes 0, 0, sobrou 1. Quantas casas tem após a vírgula? 2. Então, coloca aqui 2 casas. Então, x é igual a 1,92. Ok? Então, voltando aqui, ó. A escada tem 3 metros de comprimento. Qual a distância que ela está
do pé da escada está da parede 1,92. Então a resposta vai ser o quê? Isso aqui, ó. Opa, deixa eu baixar aqui para você ver. A resposta é essa. A escada vai estar a uma distância de 1,92 metros, ou seja, 1,92 centímetros, ok? Então é isso, gente. O segredo é praticar, né? Cada vez que você pratica, mais facilidade você vai ter, ok?